Coloca em discussão a ata da 109ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 21 de setembro de 2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata da 109ª sessão ordinária. Coloca em discussão a ata da 132ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 21 de setembro de 2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata da 132ª sessão extraordinária. Coloca em discussão a ata da 133ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 21 de setembro de 2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata da 133ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Projeto de Lei 78/2011, que dispõe sobre o serviço voluntariado e dá outras providências. Projeto de Lei 79/2011, que dispõe sobre a autorização do artigo 24, sobre a alteração do artigo 24 e acrescenta os anexos 4º e 5º na Lei 711 de 13/12/2002, que institui o Plano de Carreira e Empregos do Magistério Público de Alumínio. Solicito ao secretário, vereador Jaime Henrique Duarte, que faça a leitura dos requerimentos e das respostas. Requerimento 241/2011, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral. Respondido pelo ofício 04-441, alumínio, 27 de setembro de 2011. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 241/2011, de autoria do vereador Dr. Alexandre Rogério Amaral, vimos informar o que segue conforme requerido. Primeira pergunta. Quando foi concluída a reforma da Biblioteca Móvel Municipal? Resposta. A reforma foi concluída no final do mês de maio de 2011. Segunda. Qual o custo e quais serviços foram realizados? Resposta. O custo foi de R$ 79.180. Os serviços executados foram funilaria e pintura completa, remoção dos bancos, substituição do assoalho atual por assoalho de madeira, instalação de prateleiras de diversos tamanhos para acomodar 3.500 livros, colocação de mesas, cadeiras, balcões, iluminação adequada, instalação de toldo externo para a área de atividades e colocação de adesivos de identificação na parte externa do ônibus. Terceira pergunta. Quanto a biblioteca móvel está em funcionamento? Resposta. O lançamento da biblioteca móvel foi no desfile do dia 7 de setembro, iniciando assim seu funcionamento desde então. Quarta pergunta. Qual foi a empresa designada para o serviço? Favor mandar cópia do certame licitatório. Resposta. A empresa Guilherme Ribeiro, EPP, segue anexa a cópia do certame licitatório. Assinado Jacó Saldo, prefeito municipal. Requerimento 242/2011, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, respondido pelo ofício 04-442, alumínio, 27 de setembro de 2011. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 242/2011, de autoria do vereador Dr. Alexandre Rogério Amaral, vimos informar o que segue conforme requerido. Primeira pergunta. Qual o número e faixa etária de crianças que estão na fila de espera por vagas na creche? Resposta. Temos 32 crianças de 8 a 12 meses, berçário 1. 46 crianças de 1 a 2 anos, berçário 2. 55 crianças de 2 a 3 anos, maternal 1. 15 crianças de 3 e 4 anos, maternal 2. 5 crianças de 4 e 5 anos, primeira fase. Total de espera, 153 crianças. Segunda pergunta. Qual a providência que o Executivo Municipal está tomando para sanar o problema de falta de vagas? Resposta. O Executivo Municipal está solicitando recursos junto ao Governo do Estado e estudando a possibilidade de reativar o antigo prédio onde funcionava a creche. Terceira pergunta. Por que o Executivo Municipal não utiliza o prédio do Núcleo de Educação Especial, que até agora está inútil, para com a nova unidade de creche municipal? Resposta. O Departamento Municipal de Educação já está estudando essa possibilidade. Atenciosamente, Jacó Saldo, prefeito municipal.
Comunicamos o recebimento do balancetes da receita e da despesa referente ao mês de agosto de 2011 à disposição dos vereadores. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Projeto de decreto legislativo 7/2011, de autoria do vereador Jaime Henrique Duarte, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão luminense ao senhor Antônio Juvenil Fogaça. Moção de número 27/2011, de autoria do vereador Eduardo Bosco. Em aplauso à comissão de professores responsável pela pesquisa, análise e elaboração do anteprojeto do plano de carreira de cargos, salários dos profissionais na área de educação. Moção de número 28/2011, de autoria do vereador Eduardo Bosco. Em aplauso à Igreja São Francisco de Paula, pela comemoração de seus 30 anos. Moção 29/2011, de autoria do vereador Eduardo de Mello, em apoio ao projeto de lei 770/2011, do deputado Celso Giglio. Moção 30/2011, de autoria do vereador Geraldo Atleta, em congratulações aos 50 anos de fundação da Biblioteca Pública Municipal Antônio Pereira Inácio. Solicito ao secretário, vereador Jaime Henrique Duarte, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 258 para 2011. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa ouvido plenário seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor João Pontes, ocorrido no dia 28 de setembro de 2011. Requeremos ainda seja dado conhecimento à família e transmitido as nossas condolências. Essas sessões plenário vereador Orlando Silva, de 28 de setembro de 2011, assinado vereador Eduardo Delegacia, Geraldo Atleta, Raimundo Azevedo e Jaime Henrique Duarte. Passamos, portanto, um minuto de silêncio pela morte do senhor João Pontes. Solicito ao secretário, vereador Jaime Henrique Duarte, que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 253/2011. Senhor presidente, senhores vereadores, a Lei 1473, de 24 de março de 2011, autorizou o município de Alumínio a repassar mensalmente o valor de aproximadamente R$ 4.211,25 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Sorocaba, referente à implantação do Serviço Médico de Urgência, SAMU, visando o atendimento por ambulância de suporte básica aos usuários do Sistema Único de Saúde nesse município. Considerando que esse vereador não tem conhecimento da prestação efetiva desse serviço aos munícipes usuários do SUS, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficial do excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O município já está realizando o repasse autorizado pela Lei 1473 ao Fundo Municipal de Saúde de Sorocaba? Se positivo, quanto foi repassado até a presente data? 2. Já foi instalada a sala de estabilização no prédio do pronto atendimento municipal? 3. O município já recebeu ambulância de suporte básica para atendimento dos munícipes usuários do SUS? Se positivo, quando foi recebida? Onde ela se encontra e se está em operação? 4. Se negativo a questão anterior, quando será recebida essa ambulância? As sessões plenárias, vereador Leão Silva, 27 de setembro de 2011, assinado vereador Dr. Alexandre Amaral. Requisição número 254/2011. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a rua Francisco Carlos Pistila, Jardim Alvorada, tem sua pavimentação composta de bloquetes sextavados, considerando que muitos estão se soltando, além da irregularidades em alguns pontos, o que causa certos transtornos aos condutores de veículos automotores que transitam por esse logradouro, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficial do excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade de substituir os bloquetes sextavados da rua Francisco Carlos Pistila
por pavimentação asfáltica? 2. Se positivo, quando será iniciada essa substituição? 3. Se negativo, por quê? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 27 de setembro de 2011, Senado, vereador Dr. Alexandre Amaral. Requerimento 255/2011. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a reivindicação dos moradores do bairro Vale Grande, precisamente os residentes na rua 1, que solicitam a implantação de lombada próximo da residência do senhor Alexandre, considerando que este pedido deve-se ao fato do abuso de velocidade por parte de alguns condutores de veículos automotores, o que coloca em risco a vida dos pedestres que transitam pelo local, é que requeiro à mesa, ouvido plenário, seja oficiado do excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade da implantação de lombada na rua 1 do bairro Vale Grande, próximo à residência do senhor Alexandre? 2. Se positivo, quando será implantada? 3. Se negativa, por quê? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 27 de setembro de 2011, Senado, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 256/2011. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o objeto deste servirá para controle deste vereador, considerando que o objeto deste é de interesse da comunidade, requeiro à mesa, ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Favor de fornecer lista completa dos servidores ocupantes de empregos comissionados, permanentes, estagiários e colaboradores que prestam serviços ou mantêm vínculo com a Prefeitura Municipal de Alumínio, terceirizados, dispostos por departamento com os seguintes dados. A. Nome completo. B. Renumeração. C. Cargo que ocupa e departamento. D. Data da contratação. E. Se estiver afastado ou prestando serviço. 2. Fora os nomes citados no item 1, consta da folha de pagamentos da Prefeitura algum outro gasto com recursos humanos? Se sim, discriminar. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 27 de setembro de 2011, assinado vereador Augusto Canto. Requerimento 257/2011. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Alumínio aprovou o projeto de lei 56/2011, que autorizou a abertura de crédito adicional suplementar de R$150 mil destinado a suplementar dotações do Departamento Municipal de Esportes, Lazer e Cultura, sendo 80 mil para atender despesas com convênio com a Liga Desportiva de Alumínio e 70 mil para despesas com material para os Jogos Regionais 2011. Usando as atribuições do legislador, estivemos na Prefeitura Municipal para questionarmos o porquê da interrupção do Campeonato Municipal de Futebol, da primeira divisão e da Copa do Vale, segunda divisão, uma vez que a Liga Aluminense alega falta de pagamento. O setor competente nos informou que dos 80 mil foram empenhados apenas 58 mil e que a dotação estava zerada. Portanto, 22 mil foram gastos para outra finalidade, daquela para a qual esta Câmara de Leis aprovou. Surpresa foi a nossa, quando recebemos o projeto de lei 74/2011, que também dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, justamente de R$22 mil, para cobrir aqueles gastos, teoricamente utilizados para outros fins, quando deveriam ser utilizados para despesas, com o convênio com a Liga Desportiva Aluminense. Diante do exposto, requeremos à mesa, ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Onde o Departamento Municipal de Esportes, Lazer e Cultura utilizou os R$22 mil destinados ao pagamento do convênio com a Liga Desportiva Aluminense, encaminhar cópia das notas fiscais comprovando onde o dinheiro foi utilizado. 2. Quem autorizou o gasto desses R$22 mil para despesas fora daquelas para a qual a Câmara Municipal aprovou, prejudicando o andamento do Campeonato Municipal de Futebol? Favor informar nome e cargo. 3. Que medidas o Executivo Municipal tomou ou irá tomar por esses atos da utilização do dinheiro público para outra finalidade daquela aprovada pela Câmara? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 27 de setembro de 2011, assinado vereadores Abimael Ranieri e Jaime Henrique Duarte. Solicito ao secretário, vereador Jaime Henrique Duarte, que faça a leitura das indicações. Indicação 126/2011. Solicito implantar lombada na rua 1, bairro Vale Grande, próxima à residência do senhor Alexandre. Assinado o vereador Dr. Alexandre Amaral.
Leitura do expediente recebido diversos. Solicito ao secretário, vereador Jaime Henrique Duarte, que faça a leitura do ofício da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. São Paulo, 29 de agosto de 2011. Deputado Celso Giga, primeiro vice-presidente. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar-lhe uma cópia do projeto de lei número 770 de 2011, de autoria deste deputado, que versa sobre a isenção da taxa de pedágio, os veículos automotivos pertencentes à administração pública direta, indireta ou fundacional dos municípios. Conto com seu apoio e fico à disposição para qualquer esclarecimento, pois se trata de um projeto importante cujo mérito será de desonerar um significativo percentual dos já elevados encargos dos municípios do nosso Estado. Atenciosamente, deputado Celso Giga, primeiro vice-presidente, encaminhado a Vossa Excelência, presidente Eduardo Jesus Melo, da Câmara Municipal de Alumínio. Projeto de lei número 770/2011. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreta, artigo 1º, fica isento de pagamento da taxa de pedágio os veículos automotivos pertencentes à administração pública direta, indireta ou fundacional dos municípios. Parágrafo único. A isenção do que trata esta lei será concedida exclusivamente aos veículos automotivos que estiverem em serviço. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e anexo ao justificativo. Solicito ao secretário Jaime Henrique Duarte que faça a leitura do ofício da Superintendência Regional de Sorocaba, da Caixa Econômica Federal, referente à extinção do contrato de repasse. Sorocaba, 31 de agosto de 2011. A Câmara Municipal de Alumínio. Assunto: extinção de contrato de repasse. Senhor presidente da Câmara, servimos-nos do presente para comunicar a Vossa Excelência que o contrato de repasse 0308-780-59, assinado em 30 de dezembro de 2009 com o município de Alumínio, no âmbito do programa Gestão da Política de Desenvolvimento, sob gestão do Ministério da Cidade, foi extinto por expiração do prazo da vigência do contrato. Respeitosamente, Sandro Valentini, Superintendente Regional de Sorocaba. Agora o tema livre, onde temos inscrito o vereador Augusto Canto para uso da palavra por 15 minutos com a parte. Excelentíssimos, por favor, poderia dar um pouquinho mais aumentada no volume? Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, público presente e os internautas que nos assistem via Web TV. O meu boa noite. O papel da oposição, senhores, nem sempre é compreendido, nem sempre é levado a sério pela situação, pela base governista, e é nesse papel que eu me encontro aí desde o início do meu mandato. Opositor, não por vaidade ou qualquer outro motivo, que não a própria identificação de graves problemas na administração municipal, que fomos percebendo aí ao longo do mandato. Quando nos manifestávamos com relação a essas falhas, muitas vezes éramos aí ridicularizados por colegas, por membros da atual gestão, e para minha profunda tristeza, os erros que foram apontados foram se agravando, culminando nesse caos que a Alumínio está vivendo hoje. Eu digo caos sem exagero algum. A cidade vive talvez o seu pior momento administrativo. Afastamento de médicos que impactaram diretamente e imediatamente na comunidade, filas nos postos de saúde, rodada do campeonato municipal cancelada pelo não pagamento de taxas de arbitragem, algo em torno aí de R$100 por jogo, o transporte de paciente deficitário, transporte assistencial sofrendo igualmente, paralisação do transporte das mulheres que participam da reciclagem no trajeto de suas casas até o trabalho, dispensa de estagiários,
não convocação dos aprovados no último concurso público, atraso em pagamentos contratuais que podem aí culminar, senhores, na paralisação de serviços como radiografias, transporte de alunos especiais e outros. Temos ainda outras previsões nefastas e inconcebíveis, como o fechamento da unidade do posto de saúde do Itararé, diminuição de aulas de artes na escola de música, paralisação do transporte escolar, paralisação das escolinhas de futebol por não cumprimento contratual, paralisação dos convênios de saúde assinados com o município e o possível não pagamento de funcionários. Diante de tantas coisas aqui resumidamente apresentadas, por mais que se queira elogiar a administração atual, não dá. E não dá também para dizer que não avisamos. Avisei sim, mas como opositor que sou, minhas palavras poucos refletiram aí na administração. Quando aqui fui vaiado ao levantar a questão das compras com valores elevados para a merenda escolar, eu tinha razão. Mas era início de mandato. Tudo aparentemente estava bem. O prefeito era idolatrado naquela ocasião. Quando aqui contrariei o absurdo dos aluguéis dos carros, que consomem perto aí de 1 milhão em seu contrato, também já estava antevendo essa bolha que estouraria agora no ano de 2011. Diga-se de passagem, agora a gente começa a sentir a crise lá de 2009, porque naquela ocasião, quando se recolheu menos ICMS, o repasse do ICMS de volta para o município demora 2 anos. Então agora nós estamos começando a sentir aquela crise. Quando aqui questionei a aquisição das apostilas, os valores absurdos das festas de alumínio, também tinha lá minha razão. E o resultado está aí, um caos. Caos agravado pelas terceirizações que foram feitas no município. Hoje, alumínio está na mão das terceirizadas, senhores. E essas terceirizadas, quando começarem a não receber os seus pagamentos contratuais, aí vai ser um tal de cachorro solto pelas ruas, garotada sem esporte para praticar, doentes sem remédio, sem raio-x, cidade sem limpeza, estrada sem manutenção e por aí vai. Aliás, é repetitivo a gente falar, mas nós também avisamos a questão da terceirização e questionamos a necessidade de tantas terceirizações no município de Alumínio. Infelizmente, senhores, contra até a nossa vontade, o tom da fala é esse hoje. Sabemos que não se pode fazer nada aí para o tempo voltar, não é verdade? Mas é justo e também é preciso registrar esses avisos, que mesmo partindo de um oposicionista, foi dado à administração atual. Essa semana, ontem, nós fomos avisados de um caso, de uma perua que trazia um enfermo do Itararé, e no meio do caminho a perua ficou sem gasolina da prefeitura. No caminho ela ia se dirigir à cidade de Itu para fazer um exame. Ficou sem gasolina e ninguém sabia como resolver o problema, porque o motorista não tinha ali também verba para colocar gasolina, a prefeitura não destinou. Quer dizer, é o caos, é falta de administração, é falta de zelo para com a comunidade. E aí, questionando, já pensando em questionar esses problemas, o chefe de gabinete nos impôs a seguinte situação: olha, você vai questionar as dívidas da prefeitura? O senhor, como vereador, o senhor também tem dívidas pessoais. Eu sei que eu tenho dívidas pessoais e estou honrando essas dívidas. Aos poucos, na medida do meu possível. Aliás, essas dívidas já foram oferecidas. Aí já teve gente oferecendo para pagá-las, eu nunca aceitei. Então, é um absurdo tentar oprimir um vereador, coagi-lo a não tocar no assunto de dívidas públicas. Eu não estou falando de dívida do prefeito, dívida do chefe de gabinete, se um adquiriu posto, se outro adquiriu padaria, eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando de uma questão conta pública, que me diz respeito como vereador. Eu tenho total liberdade e não posso ser coagido de tocar nesse assunto. Nós vamos ver, inclusive, que providência nós vamos tomar com relação a isso. Bom, a fala, colocando essa questão pessoal até a parte, é de profunda preocupação com o estado do município. O que mais nós podemos fazer aí para ajudar o prefeito, além de votar as questões que ele manda para a gente, opinar sobre as questões que ele manda para a gente? Mais que isso, a preocupação é qual é a mágica que ele vai fazer, que ele vai tirar da cartola dessa vez. Nós não estamos vendo o caminho. Como serão feitos os pagamentos dos fornecedores e prestadores de serviço? Resta lembrar que nós estamos no mês 9. Nós temos até dezembro desse ano, para o ano que vem virar um novo orçamento. Quer dizer, tem muito tempo ainda para se discutir o que vai ser feito. E realizar, né? E honrar os compromissos da prefeitura. No novo orçamento do ano que vem,
constarão absurdos como os aqui citados, vamos continuar alugando carro? Eu acredito que não possamos, não se pode acontecer isso. A festa de alumínio vai de novo virar em torno de 700 mil reais, não pode acontecer isso. Nós temos que reduzir, tem que ser pé no chão. Esse é mais um capítulo, senhores, nefasto na história de alumínio, como muitos aconteceram nesse mandato, como a primeira paralisação da história da cidade, essa crise que o município vive hoje, é um momento nefasto. É importante lembrar que a cidade arrecada sim muito, gente. 2010 nós tivemos recorde de arrecadação em 2010. E ao meu ver, o problema é estritamente má aplicação e falta de gestão. Porque por mais que o prefeito fale, olha, não arrecadamos o que a gente estava esperando arrecadar. Tudo bem, mas mesmo assim essa arrecadação é muito grande ainda. É muito maior do que cidades grandes da nossa região. Quer dizer, dinheiro há, o que não há é gestão. Tenho motivos, senhores, para acreditar, e os senhores irão conhecê-los em breve, que houve sim má destinação e má aplicação por parte da atual gestão da Prefeitura Municipal de Alumínio. Por exemplo, aqui aprovamos recentemente uma suplementação para os esportes, para pagar o convênio com a Liga Aluminense de Futebol. Esse pagamento não ocorreu. Ela administra as nossas escolinhas aí, pelo que a gente sabe, não foi feito o pagamento e corre o risco, inclusive, da escolinha de futebol parar. Para onde foi esse dinheiro? Dizer que o esporte não tem verba, hoje, consultando os arquivos de compra do esporte, eu me deparei com a compra de mais de 450 bolas de futebol, bola de vôlei, bola de handebol, com valores bem elevados. Cadê essas bolas? Eu estive recentemente com visita, conversando inclusive com um dos gestores do esporte, ele me falou da falta de bolas. Abril teve 450 bolas compradas. Cadê essas bolas? É uma coisa que eu pessoalmente vou averiguar, porque consta no relatório de compras 450 bolas para o esporte. Estamos vendo aí o ponto culminante, o encontro das águas, de tantos erros, de tanta má gestão por parte da atual administração. Mais ainda, como vereador, eu já disse isso na tribuna e repito, eu me sinto constrangido e envergonhado. Mesmo sendo opositor, mesmo tendo alertado, eu me sinto envergonhado de fazer parte da atual administração. Porque na rua a gente anda, e o vereador, os senhores sabem, é o agente político mais cobrado. Pô, vereador, o senhor não está fazendo? Não, o vereador está fazendo o que ele pode, que é pedir, solicitar, alertar, mas ele não manda. Quem manda, quem executa é o executivo, é o senhor prefeito. E ele tem executado, ao meu ver, muitas coisas aí erradas. O que será de alumínio? O que será dos cidadãos aluminenses? Só posso me solidarizar muito com a comunidade, que é quem mais sofre aí com o desleixo administrativo, me solidarizar com todos os estagiários recentemente demitidos, sem maiores avisos, sem, vamos dizer assim, consideração até humana, né, para com eles. Solidarizar também com os médicos, 5 afastamentos no último mês, com o corte das horas extras. E também solidarizar com todos os funcionários da Prefeitura Municipal, que a gente sabe que muitos lá tentam, sim, desempenhar sua função, mas ficam restritos aí por normativas do senhor prefeito. O que eu posso fazer particularmente, eu estou fazendo. Opinando, pedindo, indicando. Mas poder de mandos, meus amigos, poder de mando, poder de executar, só quem tem é o prefeito. E a gente espera aqui respostas a essa crise, de modo que a população não fique prejudicada. A população não tem que sofrer mais. A população escolheu a ele. O vereador Eduardo da delegacia sempre fala aqui que é no momento de crise que se conhece o administrador, não nos momentos em que o alumínio goza aí de um farto orçamento. É agora que nós precisamos do prefeito. É agora que ele precisa ter pulso firme, não se esconder, mostrar a cara e dar uma satisfação para a comunidade e mais, fazer com que esse sofrimento da comunidade cesse imediatamente. E não também pedir para que súditos aí façam as suas, como se diz aí, façam as suas ameaças a parlamentares, como foi feito no meu caso. Olha, o senhor não toca nesse assunto, porque senão nós também vamos tocar minha parte pessoal e minha parte pessoal. Nós estamos resolvendo também. Como já citei, teve gente querendo pagar essa dívida, nunca deixei. Agora, que tome conta da administração municipal. Ele foi eleito para cuidar do município, não da minha vida pessoal. São essas as considerações que eu tenho para o dia de hoje, rogando desde já que o prefeito, urgentemente, tome as medidas necessárias e venha dar uma resposta ao sofrimento da comunidade e ao caos
que se instalou na cidade de Alumínio. Obrigado, uma boa noite. Passamos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador Dr. Alexandre para o uso da palavra por 15 minutos com a parte. Uma boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, população aqui presente. Cumprimento o Cícero D'Água, nosso ex-colega aqui de casa, aqui eu cumprimento os presentes. E aos senhores internautas, uma boa noite a todos. De início, né, já gostaria de dizer aqui que eu ratifico aqui as palavras do vereador Augusto, e de fato a gente começa a ficar assustado com a situação, né, e a gente sabe aqui das limitações, das prerrogativas do vereador, e a gente começa a se preocupar, né, com as coisas. Mas eu gostaria aqui de começar minhas falas. Eu estou aqui com o regimento interno da Câmara Municipal, né? Lá no artigo 3º, no 2º parágrafo, existe aqui um procedimento, e esse juramento foi feito aqui por nós, vereadores, e foi feito pelo senhor prefeito. Eu vou ler ele para que a gente possa refletir em cima desse juramento. Então, o prefeito, como os vereadores aqui, prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Em ato contínuo, tanto o prefeito como os vereadores respondem: assim o prometo. O que a gente extrai basicamente desse juramento que a gente faz? É que no município, o bem mais importante do município que a gente deve trabalhar, a gente deve preservar, são as pessoas. Tanto os servidores públicos, quanto a população, do modo geral, mas sim as pessoas. Nós devemos colocar todos os nossos atos focados para o bem, né, do município, trabalhar em cima da lei, que é uma regra básica, mas trabalharmos focados no bem-estar do município. E a gente também aqui, eu acho que agora não quero nem me colocar aqui como oposição ou oposição, mas a gente começa a andar e a gente começa a ficar extremamente preocupado, né? E alguns pontos aqui o vereador Augusto Canto, né, pontuou bem. Você não pode simplesmente alegar que você está deixando de fazer alguma coisa, que as coisas não estão caminhando bem. Olha, tivemos uma queda de arrecadação. Como bem disse o vereador Augusto Canto, outras cidades sobrevivem há anos. Talvez não tenham, né, estruturas, mas sobrevivem com o básico, com arroz e feijão, que é o que a gente está falando aqui. Outras cidades sobrevivem. Cito lá a cidade onde eu venho, de Angatuba, por exemplo, o orçamento de Angatuba é menor que de Alumínio. E a gente não vê falar das coisas que estão acontecendo. Então você falar simplesmente que houve a queda de arrecadação e transferir para a população esse ônus da queda de arrecadação para tentar justificar uma conduta, eu acho que essa é a tese que tem que ser afastada de plano, né? Como foi dito, o bom administrador, né, ele é testado nas horas da crise. É igual o ouro ele é testado no ácido. Para saber se o ouro é bom, ele é testado no ácido, né? Quanto melhor, mais resistente ele é ao ácido. Eu acho que essa é a figura do administrador. Então eu acredito que a falta de arrecadação a gente não pode ter simplesmente como desculpa. Então outra desculpa que diz, olha, o problema era horas extras na prefeitura. Essa casa sempre combateu as horas extras, sim. Combateu as horas extras de pessoas que a gente sabia que havia denúncias, que talvez evasivas, mas que a gente até sabia as horas extras que realmente não eram necessárias aquele funcionário fazer. Eu me pergunto, um motorista de ambulância, como a gente sempre bateu, um médico, é uma hora extra que é bem discutido a necessidade daquele profissional trabalhar. Agora eu não entendia, por exemplo, alguém, sei lá, do setor de coleta seletiva da reciclagem fazer hora extra, e a prefeitura está pagando essas horas extras. Talvez um mecânico recebeu uma hora extra, né, um auxiliar de escritório da prefeitura, com tanta gente aí recebeu hora extra. Então essas horas nós contestávamos, né, e contestávamos aqueles absurdos de horas extras que existiam, né, pessoas chegando a receber 8, 10 mil por mês de hora extra, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente não tem, fica difícil da gente explicar. Estagiário, nós contestávamos aqui
sempre as verbas de estagiário aqui foram aprovadas por unanimidade. O que nós contestávamos eram as pessoas que faziam, por exemplo, turismo e trabalhavam no setor de obras. Eram as pessoas que faziam o segundo grau, que não havia exigência nenhuma de estágio, e faziam estágio na prefeitura, por conchavo político, por apoio político, não sei, mas que faziam, era o estágio desnecessário. A gente sabe que se você ganha R$1.000 por mês, né, e você tiver que pagar aluguel, contratar uma empregada, não dá. O que aconteceu? Contamos com a sorte, fomos surpreendidos aí com a dispensa enorme, né, do número de estagiários, de todos os estagiários. Infelizmente, em muitos locais que não faziam falta, simplesmente acabou-se com o problema, mas em muitos lugares essas pessoas faziam falta. E poderiam ser bem utilizados pelo município, caso esse contrato de estágio tivesse sido bem gerido. Hoje, olha que absurdo, eu recebi uma visita no senhor aqui da Areia Branca, né, fazendo fisioterapia, me questionando, poxa, Alexandre, a prefeitura não tem estagiário, algum profissional para auxiliar a fisioterapeuta lá no centro de fisioterapia, porque a gente não está conseguindo fazer o tratamento adequado? Aí você corre para as pessoas, olha, a coisa está feia, está pior do que vocês imaginam. Poxa, a gente não pode desconsiderar que o alumínio tem um orçamento ainda a se fazer inveja para muitas cidades. É um absurdo você chegar nisso. Eu me recordo aqui, depois de uma incansável briga para se reabrir o poço do Itararé, no dia lá não, nós vamos ver aqui se implanta ambulância, as pessoas esperançosas queriam ter médico, quiçá 24 horas lá. Hoje você escutar, se falar que se cogita fechar uma unidade de saúde daquela, que isso, a gente está andando para trás, a gente acabou de jurar, a gente jurou aqui no dia que a gente entrou, né? Prometo fazer o bem para a comunidade. Você andar para trás, o que está acontecendo? Será que era as horas essas que é o problema? Você deixar faltar água na zona rural, porque você não tem condição de pagar 300, 400 reais de horas essas? É um absurdo. Sabe por que é um absurdo? Porque eu fui no Itararé conversar com a população lá para tentar explicar a situação, né? Tentar, porque como vereador, ainda mesmo que você não dando um apoio ao prefeito, não tem algum lado político com o prefeito, mas você foi eleito para fazer o bem para a população. Então você tem que ir lá e erguer a bandeira para carregar ela para o bem. Aí você observa, né? Sobe um carro com cargo de comissão. 10 minutos, sobe outro. Daqui a pouco desce outros 2. Daqui a pouco sobe outros 2. Será que tem tanto serviço? Eu, particularmente, não tenho visto obras aqui na cidade. Que, por sinal, aqui se começa a obra, está perto do Itaquerão do Corinthians. Porque se começa, pinta um parafuso hoje, daqui uma semana pinta outro, daqui 15 dias faz outra coisa. Está aí. O nosso colega Cícero havia reclamado, eu também recebi essa reclamação. Estão se fazendo a limpeza lá dos córregos, a máquina está parada lá um mês. E você não sabe, a população não sabe, olha, será que a empresa recebeu? Será que está funcionando? Então, assim, eu acho que a administração tem que valorizar as pessoas. Por que antes de se pensar em acabar com as oficinas culturais, onde as pessoas tiravam aquele momento de lazer, a pessoa não tem a condição de pagar uma oficina cultural, por que não se pensou em reduzir o número de veículos locados? O Augusto também pontuou aqui. Por quê? Então, assim, absurdo que estão se mexendo. Eu não consigo entender por que alumínio está passando por esse mau momento. Não vi projetos que foram abandonados, né, no meio do caminho. Se comprou as apostilas, eu particularmente achava que ia ser um projeto interessante, acabou vindo aquelas apostilas que poderiam ter escolhido algo melhor, simplesmente foi investido aquele dinheiro, para esse ano acabou. Não tem continuidade as coisas, parece que o negócio não anda, não caminha, o negócio não desenvolve. Né? Quer dizer, se perdeu um ano de apostila, as apostilas serviram para que não foi praticamente perdido. Por quê? Porque não puderam ser usadas. Quer dizer, o projeto acabou, enfim, definindo lá nos livros do MEC. Então, são coisas assim que é difícil entender. Olha, posso ser que eu esteja falando até besteira, mas, por exemplo, você justificar que o médico, você não tem problema de médico na cidade por causa de uma instrução normativa que o médico não pode acumular 2 funções. Olha,
Se o prefeito tem preocupação da cidade e a atual administração tivesse comprometida tanto quanto prometeu, sinceramente, mandava um projeto aqui para a Câmara, eu tenho certeza que os colegas aprovavam. Médico alumínio não ganha mais 2, vai ganhar 6 para ter médico na cidade. Que não pode deixar sem médico a população. É um absurdo a população do alumínio. Quer dizer, uma cidade nova dessa está passando por um momento desse. Então a gente está cortando o básico e deixando o supérfluo aí correr. É inadmissível. Você tem uma casa, está desempregado, ao invés de você pôr comida na sua mesa, você prefere comprar um carro e pagar o seguro e pôr gasolina nele. E sem dinheiro para você andar. Então são coisas que fica difícil de explicar. O Augusto salientou aqui a compra das bolas. Hoje veio uma pessoa aqui no meu gabinete também, Augusto. Olha, as crianças estão sem bola lá na Prefeitura de Esportes. Você consulta na internet, não foram 10 bolas. O cara teve coragem de justificar para mim, dizendo, olha, que às vezes a gente vai jogar e a bola, o pessoal chuta ela para fora do muro lá e não tem ninguém que pegar e o pessoal leva a bola embora. Mas calma aí, foram 450 bolas, está havendo um controle efetivo, e não pode esquecer que o esporte ficou um bom tempo lá sem a atividade, né? Então acho que são coisas aqui, a gente sabe da honestidade das pessoas também que trabalham, mas assim, a gente sabe também que tem pessoas que denunciam, que assinam nota fiscal aí e não recebem a mercadoria. Chega denúncias aqui, é que você não tem elementos para se apurar com constância. Mas aí essas coisas a gente acaba, puxa, será que não é isso? Então, infelizmente, momento triste para a cidade de Alumínio, né? A gente está aí sem as oficinas culturais, o pessoal da zona rural sem água, porque não tem. Até um dia eu vi um cargo comissionado do prefeito, até de parabéns, pegando o caminhão e ele com a responsabilidade de abastecer as casas. Mas será que isso é preciso? Será que você precisa pagar 3, 4 mil para um cargo de comissão para ele pegar um caminhão e entregar água? Não seria melhor, então, dispensar o cargo de comissão e pagar hora extra para o motorista para ele fazer? Então, assim, a gente roga aqui para a atual administração, talvez até não tenha sido esse o interesse do Executivo hoje, né? A gente se coloca até à disposição aqui para ajudar. Talvez tenham até, com todo respeito, aí, se perdido no meio do caminho com algumas coisas. Porque assim, independente se alguém daqui tem algum projeto político para as próximas eleições, eu sinceramente, gente, eu preferia nunca mais ser eleito vereador, mas eu preferia sair de cabeça erguida. E hoje eu não me sinto bem de andar de cabeça erguida como vereador. Não por minha culpa, porque boas intenções e bons projetos a gente tem, mas em razão dessas coisas que vem acontecendo hoje. Então a gente pede à população, acho que agora não é nem hora de tacar pedra, agora é hora da gente orar a Deus e cabeça fresca para a gente ver se consegue chegar a algum lugar, né? E focar sempre a população. A mensagem que a gente deixa ao senhor prefeito é que foca a população, né? E que não deixa a população pagar o preço caro que está pagando, porque foi a maioria da população que colocou o prefeito aí e não merece passar o que está passando hoje, com todo o respeito a vocês. Então, uma boa noite, fica aqui o meu apelo, e fica aqui esse vereador, independente de posição ou não, né, não tenho intenção nenhuma de apoiar esse próximo prefeito como candidato, mas a gente se coloca ajuda aqui para o bem da população. Prefiro nem ganhar a próxima eleição, não ser nunca mais eleito, mas gostaria de andar de cabeça erguida e que a cidade voltasse a ter, no mínimo, o que ela tinha antigamente. São minhas considerações, uma boa noite a todos. Não havendo mais ninguém inscrito. Senhor presidente. Pois não, vereador. Não havendo mais ninguém inscrito no tema livre, peço para suprimir o intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do verbal do vereador Eduardo Bosco, suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco, ficando então suspenso o intervalo regimental. Passaremos então diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do veto total autógrafo de número 1544, número 2011,
de autoria do Executivo, referente ao projeto de lei 34/2011-L, de autoria do vereador Augusto Canto, que dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica o André Luiz Guzmão de Almeida. Solicita ao secretário, vereador Jaime Henrique Duarte, a fazer a leitura do veto total ao autógrafo de número 1544/2011. Ofício 02-408, alumínio 2 de setembro de 2011. Senhor presidente, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Alumínio, venho opor veto total ao autógrafo 1544/2011, de 18 de agosto de 2011, que dispõe sobre a denominação de logrador público por ser contrário ao interesse público, na medida em que a referida via integra a área denominada Sítio Chico Rosa, que é objeto de ação civil pública, processo 1906/2005, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por existir no local loteamento clandestino. Atenciosamente, Jacó Salto, Prefeito Municipal, endereçado a Vossa Excelência, o vereador Eduardo Jesus do Melo, Presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Parecer jurídico sobre o veto 01/2011, o posto autógrafo, número 1544, originado pelo projeto de lei 34/2011-L, de autoria do vereador Augusto Canto, que dispõe sobre a denominação do logradouro que especifica. Senhor presidente, senhores vereadores, o nobre vereador Augusto Canto apresentou o projeto de lei nesta casa com o objetivo de denominar logrador público. Após a aprovação pelo plenário, foi encaminhado o autógrafo acima aludido ao Poder Executivo, que opôs veto total, entendendo ser contrário ao interesse público, na medida em que a referida via integra a área denominada Sítio Chico Rosa, que é objeto de ação civil pública, processo 1906/2005, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por existir no local loteamento clandestino, em que pese as opiniões divergentes, respeitosamente discordamos das razões apontadas no veto. O fato do Ministério Público interpor ação civil pública para apurar as responsabilidades sobre a abertura do referido loteamento clandestino não impede a denominação das ruas locais, principalmente para a entrega de correspondências e compras dos moradores. Além disso, entendimento ao contrário impossibilitaria a prestação de qualquer serviço público no local, privando a população ao acesso de transporte, saúde, educação e saneamento básico. Também é notório que há outros bairros não legalizados no município que possuem denominação de ruas. Por essas razões, entendemos que, sob o ponto de vista legal, o veto não merece acolhimento por não contrariar o interesse público, mas a razão de mérito sobre o seu acolhimento, ou não, cabe exclusivamente ao soberano plenário. Salvo melhor juízo, parecer. Alumínio, 27 de setembro de 2011, assinado Dr. José Augusto Pinto Amaral e Dr. Roberto Gaspar Oliveira. Peço para discutir isso. Respeitando o posicionamento do senhor prefeito municipal e concordando desde já com o parecer jurídico dessa casa, eu também não entendo dessa maneira. Se fosse seguir essa regra do loteamento ser irregular, existem inúmeros loteamentos irregulares em alumínio, o próprio Figueiras. Recentemente teve a avenida principal denominada, aprovada por todos no plenário, e também é um loteamento que está sendo questionado na justiça, assim como o Irema e tudo mais. Eu não acredito nessa questão da legalidade em si, eu acredito mais numa questão política, mas as pessoas que discordam na rua, a gente respeita da mesma forma o pensamento dessas pessoas, mas nós temos que levar em consideração que existem 3 crianças que ficaram órfãs, que perderam o pai de uma maneira descomunal, que estão até agora sem entender o que aconteceu, e que causa até um certo conforto para a família, um certo conforto para aqueles jovens, ter o nome do pai ali na rua deles. É uma rua que serve exclusivamente à casa daquele pessoal. E então, quer dizer, até para uma questão social, eu acho que a aprovação tem que ser dada, independente de filiação da viúva em um ou outro partido. A questão não é essa. A questão é, houve um crime, existem 3 crianças envolvidas não no crime, mas envolvidas no processo, e essas crianças sofrem e estão muito alegres em saber que o nome do pai vai estar presente pelo resto de suas vidas ali pertinho deles.
São essas as considerações, mais uma vez dizendo, respeitando as opiniões que divergem e até difamam os autores do projeto na rua, mas meu posicionamento não muda. Eu acho que existe, sim, a pessoa foi morador daqui, é digno de receber o nome, a rua recebeu o nome dessa pessoa, e principalmente, porque tem 3 crianças, e eu entendo o conforto, perdi meu pai com 13 anos de idade, eu entendo o conforto que vai dar para essas crianças ter o nome do pai ali perto deles. São essas as considerações, senhor. Continua a discussão, o veto... para discutir. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Passo minhas e as palavras do vereador Augusto Canto, que conversando com a viúva há dias atrás, ela falou que realmente é algo que acalenta a alma. A discussão referente do motivo por que veio o veto foi derrubado pelo nosso parecer jurídico. Mas dá essa impressão exatamente de ter um pano de fundo outro, que não esse, que é o que vem explicitado no veto. Nós entendemos sim também aí pela família, pelas crianças que ficaram, que vão ter uma homenagem ao pai, e de repente esse projeto que foi aprovado nessa casa, indiferente das divergências que tragam, agora ser rejeitado. Ou seja, você vai chegar para uma criança e talvez ter que falar que por algum motivo ou outro, aquela pessoa não seria digna de receber o nome da rua. Uma pessoa que morou pouco tempo na cidade, uma pessoa que tem uma repercussão nacional aí por conta de um programa de televisão, pessoa que morreu em condições trágicas que ainda restam a ser investigados e que sai esclarecida, e deixou familiares na nossa cidade, empreendedores na nossa cidade, porque ainda mantém ali com luta o seu negócio, e deixou filhos que estudam nas nossas escolas municipais. Então, como uma homenagem a essas crianças e a família, eu voto juntamente com o vereador, pedindo aí aos demais vereadores que assim entendam, para que seja derrubado esse veto e para que essa rua passe sim, efetivamente a ser denominada pelo nome que traz num projeto de autoria do vereador Augusto Canto. São só essas minhas palavras. Continua a discussão, veto. Nada mais havendo a tratar, perdão, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Lembrando que a rejeição do veto importa na aprovação do projeto. Então, aqueles que votarem contrários ao veto, ou seja, que não aprovarem, estão votando a favor do projeto em si. Sendo assim, passamos à votação. Como foi empatado e falado anteriormente, eu voto contrário, ou seja, não, o meu não ali também, ficando, portanto, rejeitado o veto por 5 votos a 4. O veto total ao autógrafo de número 1544 de 2011 é rejeitado por 5 votos a 4. Eu perdi aqui a sessão, deixa eu ver qual que é a próxima. Discussão única do projeto de lei 74 de 2011, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a autorização... Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Já eu peço que seja adiado a votação por 2 sessões, por haver até um requerimento do Jaime e do Tatu questionando esse projeto. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco de retirada do projeto número 74 de 2011 por 2 sessões. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, quero se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco, ficando o projeto de lei 74 de 2011 adiado em sua discussão por 2 sessões. Discussão única do projeto de lei 75 de 2011, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional
especial no valor de R$10.000. Solicito ao secretário, vereador Jaime Henrique Duarte, que faça a leitura do projeto de lei 75/2011 e seus pareceres. Alumínio, 31 de agosto de 2011. Mensagem 75/2011. Senhor presidente, via da presente encaminhamos elevada deliberação dessa utilidade, incluso o projeto de lei número 75/2011, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. O projeto de lei visa atender a aquisição de mesas de ping-pong e pebolim para uso dos alunos nas escolas municipais. Certo que os senhores edis acatarão nosso pedido, ao qual solicitamos tramitar em caráter de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Jacó Saldo, prefeito municipal. Endereçado a Vossa Excelência, presidente, vereador Eduardo Jesus Melo. Projeto de lei número 75/2011. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Jacó Saldo, prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor. Faz saber que a Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional especial no valor de R$10.000 para atender a despesas com aquisição de equipamentos e material permanente para as escolas municipais do ensino fundamental. Elemento de despesa 44952, ficha sem número, R$10.000. Artigo 2º, o crédito aberto no artigo anterior será coberto com recurso proveniente da redução da seguinte dotação do orçamento vigente. Ficha 90, R$10.000. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 31 de agosto de 2011, assinado Jacó Saldo, prefeito municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 75/2011 de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei acima mencionado visa a abertura de crédito adicional especial destinado a despesas do Departamento de Educação. Crédito adicional especial, que é necessário para ocorrer despesas que não estavam previstas no orçamento, mas que necessitam ser pagas. Logo, é necessário, através de lei, criar o crédito orçamentário, mas de forma especial. Ou seja, ele não existia no orçamento, por isso não é suplementado, é criado. Está previsto na Lei 4.320/64, Lei Federal, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. No seu artigo 41, inciso 2º, a doutrina comenta esses créditos assim: o crédito especial cria novo programa para atender ao objetivo não previsto no orçamento. Assim entendemos que o projeto está perfeito, pois indica as dotações a serem criadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las. Para sua deliberação ao prazo de 40 dias, conforme o artigo 244 do Regimento Interno, uma vez que foi solicitado pelo senhor prefeito municipal o regime de urgência previsto na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 42, parágrafo 1º, deve ainda ser apreciado em discussão única, e para sua aprovação necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores, conforme o artigo 259 e 272 do Regimento Interno, salvo o menor juízo ao parecer alumínio 27 de setembro de 2011, assinado Dr. José Augusto Pinto Amaral e Dr. Roberto Gaspar Oliveira. Parecer 281 da Comissão de Justiça em redação ao projeto de lei 75/2011, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial R$10.000. Em análise ao referido projeto, quanto ao seu aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe soberano plenário. É parecer, salvo menor juízo, sabe as comissões 28 de setembro de 2011, assinado presidente Augusto Canto de Campos, membros Jaime Henrique Duarte e Eduardo Bosco. Parecer 282/2011 da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei número 75/2011 de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial R$10.000. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe soberano plenário. É parecer, salvo maior juízo, salvo as comissões 28 de setembro de 2011, assinado o presidente vereador Geraldo Atleta, membros Dr. Alexandre e Abimael Ranieri. Parecer 283/2011 da Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Assistência Social, ao projeto de lei número 75/2011 de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial, R$10.000. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe soberano plenário. Ao parecer, salvo menor juízo, salvo as comissões 28 de setembro de 2011, assinado o presidente Dr. Alexandre, membros vereadores Geraldo Atleta e Abimael Ranieri.
Peço para a justiça. Apenas comentando a questão das próprias prioridades que nós elencamos agora há pouco. Lógico, nós não vamos rejeitar, o projeto de lei já está aqui, aquisição de mesas de ping-pong, mas frente à atual situação do município, né, que o pagamento das taxas de arbitragem do campeonato municipal não são pagas, seria prioridade agora, nesse momento, senhor prefeito, destinar uma verba de R$10 mil para a compra dessas mesas? Eu entendo que não, mas nós não vamos deixar de aprovar porque é um benefício para a comunidade, mas que a gente roga que os projetos futuros tenham, de fato, uma análise mais detalhada por parte do Executivo Municipal, no momento oportuno, para ver se de fato é prioridade naquele momento, até para não colocar uma saia justa no Legislativo Municipal como um todo, dizendo que não foi aprovado um ou outro projeto por conta dos vereadores. Eu acredito que tem que já partir com coerência os projetos por parte do Executivo Municipal. Pois não, vereador? Até não trata-se de rejeitar, como Vossa Excelência mesmo disse, o projeto está aí, e se nós percebermos também, não é um recurso do Departamento de Esportes, né, da Educação. Então seria o caso até de Vossa Excelência pedir retirada e uma discussão melhor. Ele podia, só para, se for para fazer isso, teria que ter um remanejamento de recursos de um departamento para o outro. Só para lembrar Vossa Excelência, para contribuir na discussão do projeto aí. Eu encerro minhas palavras, Excelência. Continue a discussão. Tem um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Projeto de Lei 75/2011 aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 76. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço a retirada desse projeto por 3 sessões, senhor presidente, clamando aqui ao líder prefeito que reavalie a necessidade desse projeto ser votado na casa diante da atual circunstância dos estagiários do município. Coloca em discussão o pedido do verbal do vereador Dr. Alexandre de suspender a sessão do projeto de lei 76/2011 por 3 sessões. Em discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, ficando o projeto de lei 76/2011 adiado em sua discussão única por 3 sessões. Discussão única do projeto de lei 27/2011-L. Senhor presidente. Pois não, vereador. Peço a retirada desse projeto por uma sessão. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em suspender por uma sessão a discussão única do projeto de lei 27/2011-L. Em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco, ficando suspenso por uma sessão de discussão única do projeto de lei 27/2011. Quais são as moções? Isso. Anunciar a ordem do dia para a próxima sessão. Projeto de lei 27/2011-L, moções 27, 28, 29 e 30. Passamos agora à tribuna livre, onde temos inscrito o senhor Cícero para tratar do assunto Saúde e Limpeza do Rio. (15 minutos com a parte). Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu hoje nem gostaria de usar essa tribuna, mas a necessidade é obrigar. Eu não sei se os senhores sabem que nós temos uma máquina que está aí, desde do final de julho, para limpar o rio. Agora, o que me admira é que essa máquina, ela está fazendo assim. Limpa aqui, pula aqui.
limpa ali, uma ali. E fica um negócio que limpando aquilo ali pelo meio. Essa máquina ficou 15 dias parada, sem trabalhar. E o que mais me admira também é que a máquina tira a sujeira e joga no monte. É uma despesa da máquina e a despesa dos caminhões. Entendeu? Vamos agora à falta da problema da saúde. Umas 3 semanas atrás, estive no pronto-socorro, inclusive o meu amigo também estava lá, o Geraldo. Contei 22 pessoas na recepção. Mais umas 4 que tinha lá dentro, estavam umas 26 pessoas. Só tinha um médico. Fiquei um bom tempo, desisti, fui embora. O que mais me chama a atenção é você marcar uma consulta no mês de julho para ser atendido no dia 25 de novembro. Está aqui, ó. Dia 25 de novembro. Esse médico é um neuro. E o que mais me chama a atenção é que a sala desse médico está pior do que qualquer banheiro. Se você chegar com uma colher de pedreiro, você passar ela assim, você tira cheia de mofo. Agora, ali tem senhora de idade, criança, mulher grávida, que passa por ali. Então eu gostaria de fazer um pedido para os senhores vereadores. Para esse cidadão não ficar por mentiroso, visite a sala desse médico. Tem a sala do outro médico do lado. Tem dia que você não aguenta com o fedor de esgoto. Você não aguenta. Então, no feriado prolongado, estava na minha casa, chegou um cidadão perguntando aonde era a casa do senhor Expedito. Ia lá. Porque ele tinha uma consulta marcada e um exame para fazer no Itu, e teve 5 dias de feriado, não deixaram escala de automóvel. Pergunto para os senhores, é responsabilidade do prefeito? Não. Não. O prefeito tem os seus cargos de confiança para essas coisas. Agora, se o cargo de confiança não está correspondendo, ele tem que ser corrigido. Não sei se foi terça-feira, foi um dia dessa semana. Chegou uma senhora no posto de saúde, com hemorragia, senhora grávida. Não tinha um médico para atender essa senhora. O que era a obrigação de quem estava ali? Pedir socorro. O que a senhora fez? Veio até a sala do doutor Alexandre. Veio até a sala dele. Olha, fico agradecido. Então, veio até a sala doutor Alexandre. Mas eu pergunto para vocês, qualquer um, vocês vereador, o que vocês poderiam fazer
numa hora dessa? Nada, porque é uma Câmara, né? É uma Câmara. Então, eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores que até os funcionários que trabalham na recepção estão sendo prejudicados. Estão sendo prejudicados. Por quê? Porque as pessoas vão lá e não entendem. Entendeu? Não entendem. Aí fica aquela discussão. Mas tudo bem. Então, meus senhores, eu gostaria de pedir encarecidamente para os senhores, se dirijo até a sala daquele médico, para os senhores verem o desprezo e o abandono. Esse médico, ele está atendendo em amor à população, porque se fosse qualquer um dos senhores, eu tenho a certeza que os senhores já tinham dito, não, aqui não é meu lugar. Porque se você chegar, você vê tá isso aqui, ó. Aquilo ali tudo cheio de mofo, tudo cheio de sujeira. Parece até que é querendo dizer história, me desculpe vocês, mas parece um lugar assim, eu não sei se ali tem, hoje, para minha surpresa, não sei, mas faz parte da saúde, né, a vigilância. Hoje liguei na vigilância, perguntei pro rapaz, uma pessoa que ele tem um consultório médico e tal, e esse consultório está cheio de mofo, e está dessa maneira assim, ele pode tocar esse consultório? Não pode, não. Então, e por que você não vai até o posto de saúde e não vê uma situação dessa? Quer dizer, eu acho que se a lei é para mim, tem que ser para todos. Concorda comigo? Então, são essas as minhas interpretações, e peço de favor a vocês que vá, 2, 3 vereador, procure a sala desse médico para dispor vocês. Se eu estiver mentindo, vocês podem me desmentir aí na rua, em qualquer canto, que eu estou para aceitar. E era só essas minhas palavras, e muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu, conforme o regime interno, peço para usar a palavra. Pois não, vereador. 10 minutos. Pode deixar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, somente parabenizar o senhor Cícero Luiz Oliveira, que inclusive por 2 mandatos foi vereador, conhece a tramitação nessa Casa de Leis, é uma pessoa muito respeitada na comunidade, mas eu também não poderia deixar de fazer algumas colocações, que poderia usar isso durante o tema livre, poderia usar durante certas discussões, mas como eu fui citado também, eu gostaria apenas de fazer alguns esclarecimentos. Na verdade, o dia citado aí foi o dia 17 de setembro de 2011, que eu cheguei no pronto atendimento às 18 horas e 3 minutos como paciente, aí aguardando eu, o seu Cícero Luiz e mais 2 pessoas na recepção, e demorava o atendimento, e de fato não houve nenhuma manifestação, até porque só éramos 4 aguardando na recepção. Mas diante da circunstância, sabedor que o pronto atendimento deveria atender com 2 médicos em cada plantão, então eu mudei a minha posição, eu entrei lá como vereador, né? Pedi licença, entrei, procurei saber o que estava acontecendo, tinha uma transferência para fazer, de fato só tinha um médico mesmo sendo atendido, o médico plantonista à distância, que deveria vir no horário das 7 às 19 não compareceu, e esse médico, o Dr. Marco, ele permaneceria após as 19 horas, que era o horário dele, inclusive foi o médico que me atendeu, como paciente depois, né? Primeiro ele me atendeu como vereador, depois como paciente. Ele atendeu bem como paciente, tanto quanto como vereador. O médico, ele entraria às 19, o do plantão, e ele permaneceria para acompanhar a transferência. De fato, como dissemos anteriormente,
o pronto atendimento deveria atender com 2 médicos, conforme um trabalho, inclusive, que a Câmara Municipal fez há já quase uma década, né, comprovando através de uma comissão de estudos que a demanda era grande para um médico só em cada plantão. E entendendo na ocasião o prefeito que o estudo realmente procedia, passou então a criar em cada plantão 2 médicos fazendo atendimento. Diante disso, caberia a nós questionar o Departamento de Saúde, e é o que nós fizemos na condição de vereador, e já começamos a verificar, inclusive através de documentos, quais as providências estão sendo tomadas. Porque, de fato, é isso que o vereador tem que fazer mesmo. Tem que buscar informações, inclusive, apresentar sugestão. Então, o bom da gestão pública é isso. O vereador participa, o cidadão também participa. Ele critica, mas ele também traz sugestão. Né? Apenas não dá para pedir para certas coisas, pedir para os senhores vereadores tomarem alguma atitude, porque a Câmara está tomando atitude com relação a isso. Né? E também eu sei que outros vereadores já fizeram os mesmos questionamentos que eu tive fazendo, e infelizmente, até pela questão de mercado, Alumínio, que outrora conseguiu pagar talvez a melhor remuneração da nossa região, até mesmo que Sorocaba, que nós consideramos, e de fato é uma cidade polo. O plantão era pago até melhor do que Sorocaba. Hoje a realidade é outra, né? Alumínio paga um valor menor. Então, o médico que está muitas vezes atendendo nós, a cidade de Alumínio, e atendendo muitas vezes até bem, um bom profissional, acaba passando em outro concurso público e deixando o nosso município. Né? É a questão do mercado. Infelizmente, a demanda é muito maior, né, que o número de médicos que nós temos, não só no Brasil, mas isso é uma realidade até mundial. Mas o fato é que o procedimento que a administração pública está tomando, e o que parece já o parecer jurídico favorável, é até de contratação através de trabalho terceirizado. Mas aí não já mais de novo terceirizar, mas muitas vezes até a própria gestão pública ensina isso. Tem momentos que acaba sendo necessário fazer dessa forma, até porque, com relação ao concurso público, poucos médicos se inscreveram, se interessaram em participar do certame do concurso público em Alumínio. E aqueles que se inscreveram e passaram, também não têm interesse em assumir o cargo, já manifestaram isso. Então, a forma que estão se encontrando é essa. É um caso que já aconteceu no passado também, e que acaba sendo até uma discussão muito ampla, porque, infelizmente, o médico é também um servidor público. E muitas vezes a questão de mercado, a questão de demanda, de procura e oferta, é diferente com relação à classe médica em relação aos outros servidores públicos. Mas ele é um servidor público. No momento em que o servidor público, seja qual for a classe, ele tem um certo, ou correção ou aumento salarial, o médico é igual, né? Não tem diferença. Mas na hora que vai se comparar com o mercado fora daqui, a coisa tem uma certa dificuldade. Infelizmente também, no setor público, não dá para fazer como no setor privado. Ó, falta no médico lá, já contrata já lá, não é? Né? Tem um certo processo que, inclusive a própria legislação manda que tenha esse processo para que tenha licitude, né, os procedimentos administrativos. Mas é só para dizer que nós tivemos lá, de fato, só tinha um médico mesmo, tinha uma ocorrência mais grave, e ainda chegou uma criança com outro problema grave lá também, e isso acaba fazendo com que os outros pacientes tenham que aguardar. Sorte, né, até não só como cidadão, mas até como vereador, que a quantidade de pessoas que aguardavam não era tão grande, era só 4, né? Então facilitou até a nossa situação. E o bom de tudo é que é fácil, é só verificar no livro, onde o paciente chega, apresenta o RG, a recepcionista, ela anota o horário que chegou, o nome e o número que vai na ficha dele lá. Então é fácil até de qualquer cidadão, que tem todo direito, qualquer vereador também, de ir lá e verificar a quantidade de pessoas, né? Até porque eu estou falando alguma coisa aqui, estou testando porque eu estive presente. Mas o bom de tudo é que não só as minhas palavras, como existe um registro lá, isso é importante, né? Há como se verificar isso. Só para ficar esclarecido da parte desse vereador que foi citado, e era o que tínhamos a dizer, senhor presidente e senhores vereadores.
Pela ordem, senhor presidente. Eu peço nos termos regimentais também de usar a palavra sobre o pronunciamento do ex-vereador Cícero. Iniciando também parabenizando o ex-vereador Cícero da Água, que sempre com um espírito de civismo muito grande traz debates importantes a essa casa. É importante ressaltar, foi falado que não é de uma hora para outra que se contrata médico, mas o problema dos médicos em alumínio não é de hoje. Esse problema já vem há tempos acontecendo, há tempos se agravando e culminando agora nesse, para não ser até prolixo, nesse caos que se instalou no município de Alumínio. Dizer, vereador, a vossa ex-vereador Cícero, que de fato essa questão da máquina é uma questão que nos preocupa também. Já estivemos lá na localidade até questionando lá o operador da máquina, de fato ficaram muitos dias parados, e agora a questão é saber se pagou-se por esses dias parados ou não, não é verdade? E é uma questão de fato que a vereança tem que estar atenta. São essas as considerações, parabenizando a participação do senhor nessa noite. Pela ordem, senhor presidente. Tendo o vereador Augusto feito uso da palavra, solicito também o uso da palavra nos termos regimentais. Bom, também gostaria de parabenizar, né, o vereador Cícero, que sempre tem trazido sugestões, sempre tem discutido aqui assuntos importantes para o nosso município, né? Não, tá. Pois não. Às vezes, conforme a forma que se pronuncia, dá a impressão que você é favorável ou contrário a alguma coisa. Eu acho que nós, como vereador, temos até que esclarecer algumas coisas. Eu só queria lembrar que serviço como o da máquina, podemos até verificar melhor isso, mas é feito por medição, não por tempo de serviço. Só para ficar melhor o debate, não é? Só para melhorar o debate. Obrigado. Bom, agradeço ao vereador Geraldo, né? Terminando aqui, deixando registrados os parabéns ao Cícero. Eu também, né, não sei nem se esse tempo regimental talvez seja para você prestar um esclarecimento ou não, mas o que importa é que é um momento muito útil para que a gente possa falar o que a gente sabe sobre esse tema. Com relação à máquina do Cícero, né, a gente já havia notado isso aí, eu entrei em contato com o engenheiro Rodolfo, do Departamento de Obras, e havia me falado que era por questão do feriado, que havia emendado o feriado, enfim. E deu lá uma justificativa, o que é inadmissível. Né? É certo que a máquina se mede, talvez ela não seja medida por hora, mas pelo tempo, mas talvez esse tempo pode ser pouco, por exemplo, se desse um temporal e alagasse lá, talvez seria essencial que aquele serviço tivesse sido terminado com uma certa urgência. Então, ainda que se pague, olha, vai pagar daqui 2 anos só quando terminar, mas aquele é um serviço urgente que foi cobrado aqui na casa, e que há sim a necessidade de ser executado o quanto antes. É igual quem contrata um pedreiro para construir uma casa. Você não quer que o pedreiro, você tenha o dinheiro para pagar, você não quer que o pedreiro leve 20 anos para terminar. Você quer que ele termine rápido para você morar. E aquele serviço, talvez esses dias que a máquina esteja lá, que ficou parada e que não terminou o serviço, pode ser que amanhã caia aí um temporal e venha o pessoal ali da rua Rio Grande do Sul e da região lá onde está sendo feito o trabalho, sofra com uma enchente. Então, eu acho que não é pela questão da hora do trabalho ou não, mas é pela imediatividade. Falei aqui com algumas obras do município, cito a praça lá da Brasilina, cada dia põe um parafuso. Um dia põe uma lajota, outro dia põe um parafuso, daqui 15 dias o cara põe. Então, quer dizer, são coisas que tem que andar. A gente está pagando, tem a verba lá para se pagar, tem que fazer e pagar. Não tem que ficar enrolando para se ganhar tempo. Então, eu queria dizer isso, que eu já tinha cobrado isso do engenheiro e, infelizmente, não foi dada, talvez, a devida prioridade. Inclusive, a gente já tem reclamação do serviço que está sendo feito. Por quê? Porque está se limpando trechos só do córrego. E trechos abaixo do córrego não estão sendo limpos. Ou seja, mesmo que se limpe a vazão nesse trecho, em razão do estrangulamento que há à frente, eu cito aqui, por exemplo, aos fundos lá da residência do Mourel, onde a máquina não foi ainda, não vai revelar nada, porque vai acabar afetando da mesma forma. Então, com relação a isso. E com relação aos médicos, eu também já cobrei aqui na tribuna, inclusive, o absurdo do médico ou da sala de aplicação lá de injeção, ter aquele mofo, o reboco tá se soltando da parede, e pior, a vez que eu tive lá, estava se instalando um ar-condicionado numa sala, que sinceramente talvez não merecesse aquela privada russa, de tamanho desleixo que estava essa sala.
Infelizmente, como a gente já falou em várias ocasiões, falta fiscalização. As pessoas têm que entender que o problema não está dentro da prefeitura, o problema está nos próprios públicos, está no pronto-socorro, está no centro de saúde e está nas escolas. Só que tem chefe aí que fica sentado, vai comer pastel na feira, basta você ir lá terça-feira que vocês vão ver o pessoal lá na barraca de pastel. E com relação aos médicos, o Augusto já pontuou aqui a questão que não é um problema que vem de fora. A gente tem que resolver. Foi prometido maternidade, hospital para a população, mas não conseguimos pagar médico. Já falei, mande um projeto aqui para a Câmara. É problema de salário? Vamos rever salário dos médicos. A gente não reviu aqui questão de salário de professores. O que não pode é transferir a falta de capacidade, a falta de imaginação, transferir esse ônus para a população, que é a parte mais fraca aqui dessa relação prefeitura, Câmara e população. Ela é a parte mais fraca. E como eu disse, é para ela que a gente tem que trabalhar e tentar resolver o problema, não achar justificativa por causa de instrução ou não. E tá tendo falta de médico mesmo, é um absurdo aqui na cidade. Então tá feita as minhas considerações, uma boa noite. Nada mais. Havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando, sem antes não convocar uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos, com a seguinte ordem do dia: recebimento do projeto de lei 45/2011-L, de autoria do vereador Abimael Ranieri, e a discussão única do projeto de lei 77/2011 do Executivo. Nada mais havendo, declaro a presente sessão encerrada.
Salmos capítulo 22, versículos 1 e seguintes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em um lugar de pastos ali me colocou. Ele me conduziu junto a uma água de refeição. Converteu a minha alma, levou-me por veredas de justiça, por amor de seu nome. Solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 11, item 1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Acuso o recebimento do Projeto de Lei 45/2011-L, que institui no âmbito do município de Alumínio a campanha permanente de conscientização sobre a importância do uso de tecnologia de filtragem em computadores e da outras providências. Temos também o Projeto de Lei 77/2011. Solicito ao secretário que proceda à leitura do mesmo em seus pareceres. Alumínio, 15 de setembro de 2011. Mensagem 77/2011. Senhor presidente, via presente, encaminhamos a elevada deliberação dessa delidade, inclusive o projeto de lei 77/2011, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O projeto de lei visa atender as fichas. Ficha 224, complementação de verba para prestação de serviços de retirada do lixo hospitalar, centro de saúde, pronto atendimento, centro odontológico e as farmácias do município, dando a destinação correta para incineração do lixo recolhido. Ficha 263, compra de insumos para o pronto atendimento, soro fisiológico, luvas para procedimentos, seringas descartáveis, agulhas descartáveis e materiais de consumo. Ficha 264, manutenção dos veículos ambulantes e manutenção dos equipamentos de saúde, compressores, balanças, monitores cardíacos, autocraves. Certo que os senhores edis acatarão nosso pedido, ao qual solicitamos tramitar em caráter de urgência, nos termos do artigo 42 da LOM. Atenciosamente, Jacó Salda, prefeito municipal, endereçado a Vossa Excelência, o vereador Eduardo Jesus de Melo. Projeto de lei número 77/2011, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Jacó Salda, prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor. Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional no valor de R$40.000, suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente. Ficha 224, R$2.000. Ficha 263, R$5.000. Ficha 264, R$33.000. Soma total R$40.000. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recurso proveniente da redução das seguintes dotações do orçamento vigente. Ficha 248, R$25.000. Ficha 249, R$10.000. Ficha 252, R$5.000. Soma R$40.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 15 de setembro de 2011, assinado Jacó Saldo, prefeito municipal. Parecer número 286/2011 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 77/2011 de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, R$40.000. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação.
Quanto ao mérito, cabe soberano plenário. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, 28 de setembro de 2011, Senado, presidente, vereador Augusto Canto de Campos, membros, Jaime Henrique Duarte e Eduardo Bosco. Parecer 287/2011 da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei número 77/2011 de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, R$40 mil. Em análise ao referido projeto quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões, 28 de setembro de 2011, Senado, presidente-geral da Treta, membros, Dr. Alexandre Amaral e Abimael Ranieri. Parecer 288/2011 da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, ao projeto de lei 77/2011, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, R$40 mil. Em análise ao referido projeto quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe soberano plenário. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, 28 de setembro de 2011, Senado, presidente Jaime Henrique Duarte, membros, Augusto Canto e Eduardo Bosco. Coloco em discussão o projeto de lei 77/2011 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Projeto de lei 77/2011, aprovado por 8 votos. Nada mais, havendo a tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada, desejando a todos uma boa noite. Obrigado, senhor presidente. Parece William Bonner falando, pô.